Faça algo no nosso meio, aquilo que está no teu coração e nós ainda não conhecemos, que nós ainda não sabemos, aquilo que ainda não aconteceu, que o Senhor faça nessa noite. Nós clamamos para que hoje aconteça o que ainda não aconteceu. Eu te apresento, Senhor, cada um desses que o Senhor atraiu. É que eles possam ser tremendamente abençoados por Ti nessa noite. Que aqueles que não Te conhecem venham a Te conhecer. Que aqueles que um dia Te conheceram possam Te conhecer ainda mais. Que aqueles que se encontram fracos possam sair daqui fortalecidos. Que aquele que está triste possa sair daqui alegre. Que aquele que tem dúvidas possa sair daqui com certeza. Daquele que não vê o futuro possa sair daqui com esperança. Eu oro para que o Senhor faça em nós aquilo que ninguém mais pode fazer. Quanto a nós, Senhor, nós só queremos ser obedientes e fluir junto com o Teu Espírito. Portanto, sopra o Teu Espírito sobre esse lugar, Pai. Que o Teu Espírito Santo encontre liberdade nesse lugar e encontre lugar dentro de cada um de nós. Tu és santo, 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 santo Deus. Olhe para mim. Eu sinto uma paz aqui nesse lugar que eu queria compartilhar com vocês. É um lugar que dá uma impressão de estar aconchegante. Eu espero que esteja para você. Amém? Não estou falando de simplesmente conforto físico. Muitos estão de pé, não tem onde sentar. Glória a Deus por isso. E para ser parceiro de vocês, eu vou ficar em pé também. O tempo todo. Amém? Aqueles que têm cadeira, podem se assentar. Fica à vontade. Se você quiser sentar no chão também, fique à vontade. Não tem problema algum. Isso não é pecado. Fique à vontade. Fique confortável, espero que você fique confortável. Porque essa é a vontade de Deus, que você fique confortável na presença dEle. Nós estamos muito felizes de poder estarmos aqui, amém? Eu falo em nome de todo esse time. Está faltando um, o verdadeiro guitarrista não pôde vir. Curitiba é um lugar que, bom, o Thiago nasceu aqui, né? É um lugar que a gente ama muito, gosta muito de estar, é bem próximo da nossa casa. E a gente precisa discernir quando Deus nos manda muitas vezes para o mesmo lugar. Esse mês nós estaremos em Curitiba toda semana. Isso não é comum. Isso nunca aconteceu no nosso ministério. De toda semana estar indo para o mesmo lugar. Não creio em coincidência, eu creio na vontade de Deus sendo feita. Então, desde que eu percebi que a gente vinha muitas vezes para cá, esse fim de semana eles estiveram aqui. Na semana retrasada a gente esteve aqui também. Ou seja, tá demais esse papo de Curitiba lá em casa. A gente percebe que Deus tem algo especial com esse lugar e entre nós, amém? Então, assim, hoje de manhã, aleluia, amém, glória a Deus. Hoje de manhã, eu estava orando e pedindo ao Senhor alguma direção para cá, e foi isso daqui que o Senhor me deu, eu vou estar compartilhando com vocês, amém? Eu oro para que, teu coração se abra. Simplesmente isso. Sabe que o meu papel não é te convencer de nada. Amém? O nosso papel é pregar a palavra do Senhor, é manifestar o que nós somos, não ir além disso. Eu sei quem eu sou em Cristo, e quanto mais eu o conheço, mais Ele fala a meu respeito para mim mesmo. E isso me deixa cada dia mais à vontade na presença dEle. Eu vim aqui simplesmente manifestar o que eu sou. Nós procuramos não forçar a barra para nada. A gente não tem que parecer nada do que a gente não seja. Amém? Então a nossa música é essa.
É assim que a gente adora a Deus. Quem convence alguém de alguma coisa é o Espírito Santo. As Escrituras dizem que é o Espírito quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Então eu oro para que você simplesmente abra o teu coração para aquilo que Deus quer fazer na tua vida. Não estou falando de uma religião te moldar, eu estou falando de Deus te dar forma. É completamente diferente. Não estou falando de uma religião te enlatar e fazer o que ela quer fazer com Deus muitas vezes, botar ele dentro de uma caixinha. Não, eu estou falando para que a tua verdadeira identidade em Cristo seja ativada nessa noite e que você viva a plenitude dos sonhos de Deus para a tua vida. Você vai perceber que é muito mais alto do que você possa ter imaginado. Amém? Antes de estar começando, eu queria falar que tem um material ali atrás. Eu não sei onde está. Tá nesse canto aqui do lado de fora, é isso? Ali atrás, tem uma irmã ali dando tchau para mim. Tchau para você também, irmã. Glória a Deus. Amém? Está bem aqui nessa direção. O que é esse material? É um DVD com o meu testemunho. Nele eu conto com detalhes como foi que Jesus me alcançou e a forma sobrenatural com que Ele se moveu na minha vida. Você sabe que Jesus me libertou das drogas no meio de um baseado. Mas antes disso, Ele me curou de uma enfermidade que não tinha cura. E eu desejei tanto conhecê-lo que eu fui abrindo espaço dentro de mim. E Deus foi operando. E no meio do meu erro, o Senhor me mostrou como fazer a coisa certa. Ele operou coisas que homem nenhum pode reproduzir. E nesse material eu conto com detalhes como foi essa história. É um material de evangelismo e de edificação. Edificação para a tua vida e evangelismo para alguém que você conheça. Amém? É importante que isso não pare na sua mão. Se você tiver condições, leve para casa e dê de presente para alguém. Mostre para os seus familiares. Tem legendas em inglês, tem legenda em português, tem legenda em espanhol. Tem oração para o cara entregar a vida dele para Jesus no final. Ou seja, é um material de evangelismo. Além de ser uma forma de levantar recursos para que esse ministério possa continuar em tempo integral. Ou seja, além de você estar adquirindo um material que é de evangelismo e edificação, você também está sendo uma bênção, um instrumento de Deus diretamente para que a gente possa continuar. Amém? Você vai estar nos ajudando com recursos para que a gente possa continuar. Esse material está ali atrás por R$20, um DVD, é um preço acessível. Eu creio que você é uma pessoa abençoada. Amém? Eu não quero te manipular nada, mas se você tiver condições, eu desde já agradeço e abençoo aqueles que levarem para casa esse material. Amém, queridos? Eu queria compartilhar algo que está na palavra de Deus com vocês. Está no livro de 1 Samuel, capítulo 3. Se você tem Bíblia, abra. Se você não tem, abra os ouvidos. Queria agradecer também aos pastores dessa casa pela confiança e pelo convite. Nós nos sentimos muito honrados. E, enfim, eu oro para que a gente seja instrumento de Deus aqui nesse lugar. 1 Samuel, capítulo 3. A palavra de Deus diz assim: o jovem Samuel servia ao Senhor perante Eli. Naqueles dias, a palavra do Senhor era muito rara. As visões não eram frequentes. Certo dia, estando deitado no lugar costumado, o sacerdote Eli, cujos olhos já começavam a escurecer-se, a ponto de não poder ver, e tendo-se deitado também Samuel no templo do Senhor em que estava a arca, antes que a lâmpada de Deus se apagasse, o Senhor chamou o menino: Samuel, Samuel. Este respondeu: eis-me aqui. Correu a Eli e disse: eis-me aqui, pois tu me chamaste. Mas ele disse: não te chamei, torna a deitar-te. Ele se foi e se deitou. Tornou o Senhor a chamar: Samuel. Este se levantou, foi a Eli e disse: eis-me aqui, pois tu me chamaste. Mas ele disse: não te chamei, meu filho, torna a deitar-te. Porém Samuel ainda não conhecia o Senhor, e ainda não lhe tinha sido manifestada a palavra do Senhor. O Senhor, pois, tornou a chamar a Samuel terceira vez,
E ele se levantou e foi a Eli e disse: eis-me aqui, pois tu me chamaste. Então entendeu Eli que era o Senhor que chamava o jovem. Por isso Eli disse a Samuel: vai deitar-te, e se alguém te chamar, dirás: fala, Senhor, porque o teu servo ouve. E foi Samuel para o seu lugar e se deitou. Então veio o Senhor e ali esteve, e chamou como das outras vezes: Samuel, Samuel. Este respondeu: fala, porque o teu servo ouve. Disse o Senhor a Samuel: eis que vou fazer uma coisa em Israel, a qual todo o que a ouvir lhe tinirão ambos os ouvidos. Naquele dia suscitarei contra Eli tudo quanto tenho falado com respeito à sua casa. Começarei e o cumprirei, porque já lhe disse que julgarei a sua casa para sempre pela iniquidade que ele bem conhecia, pois seus filhos se fizeram execráveis e ele os não repreendeu. Portanto, jurei à casa de Eli que nunca lhe será expiada a iniquidade, nem com sacrifício, nem com oferta de manjares. Ficou Samuel deitado até pela manhã, e então abriu as portas da casa do Senhor. Porém temia relatar a visão a Eli. Chamou Eli a Samuel e disse: Samuel, meu filho. Ele respondeu: eis-me aqui. Então ele disse: que é que o Senhor te falou? Peço-te que não me encubras. Assim Deus te faça o bem que lhe aprouver, se me encobrires alguma coisa de tudo que te falou. Então Samuel lhe referiu tudo e nada lhe encobriu. E disse Eli: é o Senhor, faça o que bem lhe aprouver. Crescia Samuel e o Senhor era com ele, e nenhuma de todas as suas palavras deixou cair em terra. Todo o Israel, desde Dan até Berseba, conheceu que Samuel estava confirmado como profeta do Senhor. Continuou o Senhor a aparecer em Siló, enquanto por sua palavra o Senhor se manifestava ali a Samuel. Que o Senhor nos abençoe. Amém. Enquanto eu orava hoje de manhã, foi isso que o Senhor me mandou liberar aqui na igreja. Liberar sobre você. Porque eu creio que Deus tem grandes planos para essa nação. Talvez o cenário que nós estejamos vendo não nos dê muita esperança. A gente só ouve más notícias, e cada dia piores. A impressão que dá é que é um gráfico decrescente de crescimento. A impressão que dá é que não tem jeito. A impressão que dá é que não adianta fazer nada. Em que a impressão que dá é que não há nada, nem na política, nem nas artes, nem na educação, que possa produzir alguma coisa diferente. E eu acho interessante quando as nossas forças se esgotam. E eu vou te dizer por que é interessante. Porque quando as forças de alguém se esgotam, essa pessoa começa a clamar por uma fonte que o mundo não pode oferecer. Deus sabe o que há de melhor para esse país, para o seu país, para o seu futuro. Isso é com você. Isso é mais com você do que comigo. Eu vou te dizer por quê. Porque vocês são mais jovens do que eu. Então, matematicamente, eu vou embora mais cedo do que vocês. Isso é mais com vocês do que comigo. Mas essa geração, agora, tem um papel fundamental. Eu não sei se você percebe ao ver os noticiários. Eu vou dar um exemplo bem simples. Quantos já viram aquelas notícias sobre o Estado Islâmico? Quantos já viram? Vídeos de decapitações e tudo. Tudo aquilo é bem horrível. Apedrejamentos, enfim, enforcamentos, gente sendo jogada de cima de prédio. Eles estão, como se diz, tocando o terror. Agora, para mim, não há nada mais grotesco nesse tipo de notícia do que aquela quando eles mostram crianças fazendo isso. Vocês já viram? Ou pelo menos já ouviram falar de que eles estão colocando crianças para decapitar homens.
crianças para segurar em armas, crianças para ir para frente de guerra. Não só o Estado Islâmico, o Boko Haram, na Nigéria, faz isso também. Aliás, na África, muitas milícias fazem isso direto. Aliás, você não precisa ir longe, não. O tráfico de drogas faz isso. As bocas de fumo da sua cidade fazem isso. Então eu começo a perceber que quando um exército está recrutando gente nova demais para a linha de frente, é porque há uma urgência. Talvez haja uma demanda ainda maior. E tudo isso são sinais. Paralelamente, quem observa a igreja há algum tempo vai perceber que Deus está levantando jovens cada vez mais cedo também. Os pastores me corrijam se eu estiver errado, eu só tenho 14 anos nisso. Mas quem tem mais 20, 30, 40 anos no Evangelho, percebe a diferença da ênfase do que o Espírito tem liberado sobre os jovens para esse tempo. O que aos meus olhos parecia ser simplesmente vamos fazer retiro da mocidade, para que um dia eles sejam homens e mulheres de Deus. Hoje são ferramentas para que o cara faça alguma coisa na segunda-feira, logo após o retiro. É um entendimento de que o Evangelho é para agora, que a tua geração ainda não vai chegar, ela já chegou, ela está, ela é. Vocês estão aqui agora, vocês estão expostos a isso que Deus me liberou hoje de manhã, é a mesma coisa. Eu tenho a responsabilidade de dar uma resposta ao que eu entendi. Eu oro para que com muito zelo e com muito temor do Senhor e pela graça dEle, haja uma resposta na tua vida também, sobre aquilo que o Senhor está te expondo, amém? É uma coisa muito séria, estar exposto a algo da parte de Deus, porque isso nos impregna, isso nos afeta. A Bíblia diz que de glória em glória nós somos transformados. Isso não é a respeito de um ensino, isso é algo do céu tocando a terra, é algo da parte de Deus tocando você e você nunca mais sendo o mesmo, sendo transformado de verdade. Esse país tem jeito. E a obra de Deus nessa nação começa por você. Esse texto que nós lemos, que está em 1 Samuel, eu quero dar um panorama para talvez alguns que não saibam do que eu estou falando, do cenário político que Israel se encontrava. Israel foi um povo que cresceu e se multiplicou no Egito quando era escravo. E Deus levantou Moisés para salvar aquele povo da servidão do Egito. Por 400 anos eles estiveram escravos no Egito, até que Deus levanta Moisés e com muitos sinais e maravilhas, Deus arranca aquele povo do Egito e leva eles para o deserto. Por causa da rebeldia daquele povo, uma travessia que poderia durar 15 dias, durou 40 anos. Até que toda aquela geração rebelde morresse no deserto e os filhos daquela geração pudessem entrar na terra prometida. Tem um pastor amigo meu que eu passei esse fim de semana com ele, ele diz uma coisa muito interessante: o futuro é um lugar. Ele não é questão de tempo. O futuro é a terra prometida. Se vai demorar 40 anos ou 15 dias, está com você. Então os filhos daquela geração entram na terra prometida. E lá Deus levanta Josué, que era o assistente de Moisés. Quando Moisés morre, uma nova geração de líderes se forma. E aquela geração de Josué, ela tem como um papel fundamental tomar a terra que Deus tinha prometido. Então Josué, ele é um general, amém? É uma galera que vai para cima, sob total direção do Senhor, obedecendo aos mandamentos. Eles vencem guerras e começam a tomar aquele território, porque era a promessa do Senhor. As tribos se estabelecem, e o que acontece é que depois de Josué não teve uma geração que desse sucessão a isso. Então, nós entramos no período dos juízes de Israel. Líderes que Deus levantava para guiar o povo, para discernir algumas causas. E acontece que esse período de juízes é um período muito conturbado, porque o livro de Juízes começa dizendo assim: se levantou uma geração que não conhecia o Senhor. E uma geração que não conhece a Deus, quando assume posição de autoridade, faz o que o livro de Juízes diz. Naquele tempo,
cada um fazia o que era reto aos seus próprios olhos. Cada um fazia o que queria. E era uma bagunça completa. E os livros de Juízes, a cada capítulo é assim: e tornou Israel a fazer o que era mal perante os olhos do Senhor. Então os inimigos que foram vencidos agora se fortalecem, vencem Israel e os subjugam e os oprimem. E Deus tem que levantar um juiz que então, pela direção do Senhor, começa a vencer esses inimigos. E então Deus deu paz à terra e deu descanso. Capítulo seguinte: tornou Israel a fazer o que era mal perante os olhos do Senhor. Isso parece que é um ciclo. O povo não se acostuma a ficar de boa com Deus. Parece que eles estão sempre: Senhor, me ajuda, me ajuda, me ajuda. Deus vem e opera: glória a Deus, obrigado, valeu Deus, até a próxima. E agora eu continuo fazendo o que eu quero. Qualquer semelhança com os dias atuais não é coincidência. Por esse tempo, havia um sacerdote chamado Eli. Esse sacerdote tinha 2 filhos, Ofni e Finéias, que eram 2 capeta. Eram 2 endemoniados. Eles não tinham temor a Deus. E eles eram sacerdotes junto com seu pai. Ofni e Finéias se deitavam com as mulheres que serviam no templo. Ofni e Finéias roubavam as ofertas que o povo trazia. E tudo isso é abominável aos olhos do Senhor. E Deus, por mais de uma vez, dá recados a Eli: olha o que os teus filhos estão fazendo. Olha o que os teus filhos estão fazendo. Queridos, o que eu quero te dizer é que Deus, Ele não vai fazer coisa alguma se Ele antes não revelar aos seus servos, os profetas. É isso que as Escrituras dizem, amém? Então, se Deus tem alguma coisa para fazer nessa nação, sabe aonde que Ele vai fazer em primeiro lugar? Na casa dele. Ele primeiro vai restaurar um sacerdócio corrompido, para depois restaurar uma nação corrompida. Nós estamos esperando que o próximo presidente faça alguma coisa por esse país. Enquanto a igreja não se levantar em justiça, em temor ao Senhor e na posição que Deus quer que ela ocupe, a nossa nação vai ser um reflexo de como estamos. A igreja não é como o mundo está. O mundo acaba ficando como a igreja é. E Deus está mudando coisas, amém? Deus está mudando coisas. Tem uma nova geração se levantando, amém? Por esse tempo, havia um homem chamado Eucana, e ele tinha 2 mulheres. Uma delas se chamava Ana. E Ana era estéril. Todos os anos, Eucana ia até Siló para sacrificar ao Senhor. Ele levava suas 2 mulheres. E a outra ficava irritando a que não tinha filhos, tirando onda, bullying. E ela chorava muito porque ela não tinha filhos. E ela era a mais amada das 2. Até que um belo dia ela entra no templo e começa a orar ao Senhor. E ela orava só no seu coração, sua boca só se movia. Não dava para entender o que ela estava dizendo. Eli estava sentado numa cadeira. Ele vê aquela mulher ali. E ele dá uma bronca nela, porque ele achou que ela estava bêbada. Ele já chega logo rasgando nela: mulher, aparta-te do vinho. Que hora é essa? A hora está briaca na casa do Senhor. Está louca? E ela fala: não me tire por filha de Belial. Não é vinho nem bebida forte que eu bebi. É que meu coração está amargurado, tem angústia. E aqui eu estou colocando meu pedido diante do Senhor. E aí ele entende e ele diz: faça ao Senhor a sua vontade na sua vida. Ela voltou para casa e o seu semblante já não era triste. No espírito ela já tinha recebido o que ela pediu. Então ela chega em casa, ela coabitou com seu marido e ela engravidou. Ela tinha prometido a Deus que se Deus lhe desse um filho, ela iria amamentar esse menino, ia entregá-lo na casa de Deus, e esse filho seria do Senhor por todos os dias da vida dele. Ela disse que esse menino seria nazireu desde o ventre, que era um voto de gente consagrada a Deus, e um símbolo era o cabelo comprido. Disse: no cabelo dele não vai passar navalha. Então Deus dá um filho a Ana, e no ano seguinte, quando eles vão adorar a Deus, Ana fica em casa, porque ela ainda amamentava o menino. Qualquer semelhança não é coincidência. Eu vejo uma geração de gente improvável chegando dentro da igreja.
Aquela que não podia ter filhos teve, e era justamente nesse que Deus tinha algo para fazer. Queria refletir em toda a nação. Eu quero liberar sobre a tua vida, querido. Muitas vezes você pode ter achado que você era improvável demais para alguém ter alguma coisa contigo, muito menos Deus. E deixa eu te dizer, Ele escolhe as coisas loucas para confundir as sábias. Talvez seja exatamente por esse motivo que você nunca encontrou lugar nesse mundo. E saiu procurando por aí, batendo a cabeça e fazendo um monte de coisa errada. E muita gente dizendo, você não acerta, você não serve para nada. Muita gente maldizendo a tua vida. Deixa eu te dizer, é porque talvez você tenha sido escolhido desde o ventre da sua mãe. E assim como Ana disse para Deus, se o Senhor me der um filho, Ele vai te servir todos os dias. Sabe o que significa isso? Que se não for para servir a Deus, não serve para nada. Tem alguém aí? Será que eu estou falando com alguém que está aqui? Tua vida talvez esteja um bagaço, arrebentado, cheio de vício, cheio de problema. Porque ainda você não encontrou a razão para a qual você foi criado. Deus te chamou para Ele. Esse é o seu lugar. Eu sei, se não for para servir a Deus, eu não sirvo para nada, cara. Para absolutamente nada. Eu entendo hoje as palavras de Pedro, quando Jesus deu uma palavra dura, os discípulos não entenderam nada, e diz que muitos discípulos largaram Jesus naquele dia, foram embora, abandonaram, foi cada um para sua casa. E Jesus, ao invés de correr atrás daqueles que foram embora, Ele pergunta para os que ficaram, vocês não querem ir embora também não? E aí Pedro diz, para onde nós iremos, Senhor? Só Tu tens as palavras de vida eterna. Tipo assim, a gente não serve para mais nada. A gente não serve mais para nada. Só serve para ficar contigo. Eu entendo isso. Eu só sirvo para ficar com Ele. Não sirvo para nada, cara. Tira Jesus de mim, é melhor me matar, porque eu não sirvo mais para nada. Vai dar ruim, não vai ficar bom. 2 anos depois, então. O menino nasceu, foi amamentado. Naquele ano, Ana não foi adorar o Senhor porque ficou amamentando o menino. E no ano seguinte ela leva o menino até o templo e entrega nas mãos do sacerdote Eli. Esse é o meu filho, esse é o pedido que eu tinha pedido daquela vez. O Senhor lembra de mim? Está aqui o meu filho, ele é do Senhor por todos os dias da vida dele, consagrado desde antes da sua concepção. Assim como nós somos. A Bíblia diz que Deus nos elegeu nele antes da fundação do mundo. Então o menino crescia. Agora você pensa, Eli tinha 2 filhos, Ofni e Finéias. Pensa nos irmãos adotivos mais velhos de Samuel. 2 pestes. O que é que esse menino ia aprender? Sabe uma coisa, cara? A gente precisa entender que a vontade de Deus é soberana e está acima das nossas circunstâncias. Amém? Não é porque está tudo errado ao teu redor que você tem que ficar errado igual. Amém? Alguém me ajuda? Não é porque está tudo errado ao teu redor que você precisa ficar igual. Deus tem alguma coisa contigo. E Samuel crescia. E Samuel ministrava ao Senhor. Aquele jovem menino de cabelo comprido. Ele ministrava ao Senhor no templo. E com quem que ele aprendeu a ministrar ao Senhor? Com Eli. Com o sacerdote que tinha uma família corrompida. Ele aprendeu com alguém que estava errado, mas ele aprendeu a fazer a coisa certa. Deixa eu te falar, às vezes essa nossa geração, por ter tanta informação ruim a respeito de igreja, acha que nenhuma igreja presta. Acha que não tem homem de Deus que seja bom. Eu vou te falar, isso é uma mentira. Eu tenho muitos amigos homens de Deus e vale a pena olhar para a vida deles e falar, eu quero ser como o Senhor é. A igreja verdadeira existe, sabia? Todos nós temos erros, cara. Todos nós erramos. Se você andar, não precisa nem andar muito tempo comigo não, para você sacar vários erros que eu tenho. Mas Deus é tão lindo que apesar dos nossos erros, Ele nos usa. Apesar dos nossos erros, e eu acho que isso deve te encorajar. Ao invés de você ficar, eu não vou para a igreja porque olha, aquele faz errado, aquele pede dinheiro, aquele não sei o que lá. Meu irmão, isso serve para você falar, cara, se Deus usa aquele cara, pode me usar também. Amém? Todos estamos num processo de melhorar. Todos estamos num processo de aprender coisas novas, de vencer as nossas falhas, as nossas fraquezas. Amém? Isso é humano. Ele ensinou Samuel a adorar o Senhor. E esse texto que a gente leu deixa bem claro. Samuel ainda não conhecia o Senhor, mas já ministrava a Ele.
Tenha misericórdia, amém? Porque Deus é misericordioso, amém? Às vezes você aponta para os crentes e fala lá, o que ele faz do lado de fora da igreja. Querido, ele está na igreja, mas talvez ele ainda não conheça o Senhor face a face. Tenha misericórdia, amém? Dê uma chance a esse irmão, porque essa chance que você dá para ele é a chance que você dá para você. Ao invés de jogar pedras naqueles que estão errando, entra no teu quarto e fala, Senhor, tem misericórdia de mim, porque eu posso estar errando igual. Eu posso estar até pior. Ele pelo menos conhece o caminho, e eu que ainda nem me dei a oportunidade. Vale a pena pensar. Uma bela noite, como o texto diz, Samuel crescia, ministrava ao Senhor. E numa bela noite, eu acho lindo como o texto diz, porque fala muito. Diz que ele crescia e naqueles dias a palavra do Senhor era rara e as visões não eram frequentes. Repete comigo, a palavra era rara e as visões não eram frequentes. Uma vez um amigo meu compartilhou isso comigo e eu concordei. Cara, não é porque Deus parou de falar, não é porque Deus parou de aparecer. É porque falta gente disposta a ouvir o que Deus tem para dizer e com discernimento para perceber Deus em todas as coisas. Ele é onipresente, Ele nunca saiu de cena. Você precisa estar sensível para perceber Deus ao seu redor. E numa bela noite, Samuel foi se deitar, Eli foi se deitar. Olha, certo dia, estando deitado no lugar acostumado, o sacerdote Eli, deitado, cujos olhos já começavam a escurecer-se a ponto de não poder ver, ou seja, ficando cego, trevas. E tendo se deitado também Samuel, no templo do Senhor em que estava a arca, antes que a lâmpada de Deus se apagasse. Essa geração nasceu para viver e descansar na presença de Deus. Esse é o lugar de descanso, é na presença dEle. E deixa eu te falar, ainda tem uma lâmpada acesa, cara. Ainda tem uma lâmpada acesa, amém? Esse cenário que parece estar tudo perdido, talvez seja aqueles, sabe aqueles 47 do segundo tempo, mas é um VT e você sabe que o time virou. Você está pensando o que é que vai acontecer nesse próximo 1 ou 2 minutos, sabe, tipo quando você está naquele, meu Deus do céu. Eu muitas vezes assisto o VT dos jogos do time que eu gosto, porque eu muitas vezes estou ministrando na hora de jogo, então eu vejo o VT, eu sei do resultado. Às vezes meu time ganhou e está lá 47 do segundo tempo e ainda não está o placar que eu sei que estava, que foi. E eu fico pensando, meu, o que aconteceu para acontecer? Amém. Sabe? A lâmpada de Deus ainda está acesa. Ainda tem uma geração inocente, pura, consagrada, que está para sair à luz. E sabe do que ela precisa? Ela precisa ouvir o chamado de Deus, cara. Então, o Senhor disse, Samuel, Samuel. Samuel ouviu, eis-me aqui. E sai correndo e vai até ali. O Senhor me chamou? Ele falou, não te chamei, vai dormir. Samuel, vai deitar de novo. E o Senhor diz mais uma vez, Samuel, eis-me aqui. Eli, o Senhor me chamou? Não te chamei, meu filho, vai dormir. Que coisa. Ele vai e deita de novo. Samuel, tipo, Deus já está. Samuel, eis-me aqui. Então, agora o Senhor me chamou. Pela terceira vez, Eli, que já tinha tido experiências com Deus, falou, Deus está falando com ele. Então essa geração que você acha que não tem nada para te oferecer, vai te ensinar a ouvir a Deus falar. Filho, a próxima vez que você ouvir, você responde assim, fala, Senhor, que o teu servo ouve. E Samuel aprendeu. Ele volta para o seu lugar. E eu acho lindo quando nessa quarta vez, olha o que a Bíblia diz. E foi Samuel para o seu lugar e se deitou. Verso 10. Então veio o Senhor e ali esteve. Isso fala de uma manifestação da presença de Deus naquele lugar. Não é como das outras vezes, porque agora Deus sabe que da próxima vez você vai saber que é Ele.
Você percebe que ele é onisciente, ele sabe de todas as coisas. Ele chamou Samuel, achava que era Eli. Deixa eu te falar, essa é uma geração inocente, cara. E a inocência tem uma coisa maravilhosa a respeito de inocência e maturidade. A gente aprendeu com o profeta compadre Washington que quem não sabe de nada é inocente. Estou profetizando. Quem não sabe de nada é ignorante, porque ignora fatos. Quem não tem culpa é inocente. É diferente, amém? A inocência anda muito ligada com maturidade, de uma maneira que parece até o oposto, mas é muito lindo. Porque quando você não sabe o que fazer, você só faz o que Deus te disser. Amém? Por isso que eu quero ser como uma criança. E Jesus disse, cara, vocês precisam ser como crianças se quiserem entrar no meu reino, porque o meu reino é dos pequeninos. Então, por mais que eu saiba tocar as músicas, por mais que eu consiga pregar alguma coisa da palavra de Deus, eu venho nesse lugar, tipo, Senhor, não passo de uma criança e não sei como me conduzir, como disse Salomão na presença do Senhor. E olha que ele já era rei. Eu me esvazio para que ele possa me encher completamente. Amém? Se coloque nessa posição. Eu acho lindo que Samuel aprendeu a ouvir a voz do Senhor. E ele tinha uma maturidade. Perceba isso. A Bíblia diz que Eli estava fazendo o que era mal aos olhos do Senhor. Amém? Mas Samuel conseguia confundir a voz de Deus com a voz do seu líder. Deus chama e Samuel pensa que é Eli. Nós precisamos reconhecer, amém? Que nem tudo está perdido. Amém? Que por mais que você ouça falar de várias lambanças por aqui e por ali, tem gente boa e está bem perto de você. Amém? No meio disso tudo tem algo muito bom e você precisa dar valor e honra a tudo isso. Então Deus veio, esteve ali com ele, ou seja, houve uma manifestação da presença. E lá Deus dá decretos duros a respeito da casa de Eli. Porque o juízo de Deus começa pela casa dele. E Samuel ficou deitado, chapado com Deus até de manhã. Até que ele levanta e abre a porta da casa do Senhor. E lá vem Eli, ele está curioso. E ele dá, olha o estilo de Eli. Filho, fala o que é que o Senhor falou. E olha, eu oro para que Deus te pegue de jeito se tu não me falar tudo que ele me falou. Tipo, já chega intimando, menino. Que ele faça o bem que ele aprouver se você não me contar tudo que ele falou. Tá bom, o Senhor pediu. E Samuel contou tudo. Tudo que ele tinha falado a respeito de Eli. E ele reconhece, é o Senhor. Que seja feita a sua vontade. Então, crescia Samuel e o Senhor era com ele. E nenhuma de todas as suas palavras deixou cair em terra. Todo Israel, desde Dan até Beceba, conheceu que Samuel estava confirmado como profeta do Senhor. Continuou o Senhor a aparecer em Siló, enquanto por sua palavra o Senhor se manifestava ali a Samuel. Você percebe que Deus mudou os tempos? O texto começa dizendo que naquele tempo a palavra de Deus era rara e as visões não eram frequentes. E agora, com o sacerdócio novo, com o profeta que Deus estabeleceu, agora continua o Senhor a aparecer naquele lugar. Ele começa a liberar palavras. E Deus está usando uma geração que ainda não conhece a Deus. Ele está levantando, chamando uma geração para sair à luz. Uma geração com quem Ele vai falar como Ele não falou com as gerações que vieram antes. Você sabe que Samuel, ele representa um período de transição no meio do povo de Israel. Samuel foi quem ungiu o primeiro rei de Israel. E quando Deus rejeitou esse rei, foi Samuel que ungiu o rei Davi, o homem segundo o coração de Deus.
Deus está chamando uma geração que vai estabelecer nova autoridade sobre este país. Deus está chamando uma geração que vai andar no temor do Senhor, com intimidade com Deus, a ponto de ouvir Deus dizer: eu quero aquele, agora eu quero aquele. E Deus coloca esse que é o menino, que aprendeu a andar em submissão, para ser por pai de reis. Deus está levantando uma geração que vai servir como conselheiro, que vai operar nos lugares altos, que vai chamar à existência um período nessa nação ao qual nunca houve igual. Eu não sei se você percebe, querido. E deixa eu te dar uma notícia que eu acho que é para te deixar feliz. Deus tem te chamado faz tempo. Ele tem te chamado faz tempo. Aí você fala: poxa, mas você não sabe o que já me aconteceu, cara. Cadê Deus naquela hora? Talvez eu não posso falar por Ele, mas talvez Deus tenha permitido certas situações na tua vida para você clamar por Ele. Talvez Deus tenha permitido certas situações na sua vida para você perceber que não era por ali. Se você quiser andar por um caminho que está cheio de bombas terrestres, ele vai ter que explodir alguma coisa na tua frente para você nunca pisar naquele caminho de novo. Talvez se você vai entrar por uma floresta onde está cheio de leões e de tigres e de cobras que vão te matar, ele permite que um cachorro te dê uma mordidinha, só para você saber que não é por ali. Você falou: você não sabe o que aconteceu, um cachorro mordeu. O Senhor estava te protegendo de leões. Às vezes a gente não entende. E a nossa vida às vezes parece que está andando em círculos. Deus está nos chamando. Deus está nos chamando. É tempo de deitar, entrar no descanso. E o nosso descanso é na presença dEle. Para que quando Ele chamar, Ele tenha uma resposta. E é para isso que eu vim aqui nessa noite. Para profetizar e liberar sobre a tua vida essa palavra. De que talvez hoje esse Deus que te chama há muito tempo só esteja esperando você dar uma resposta para que Ele comece algo em você que antes de ti não houve igual. É uma geração de gente improvável. É uma geração que não era nem para existir. São pessoas que a lógica não explica, mas que o Senhor escolheu desde antes da sua concepção. Existe gente que orou por você antes de você entender o que isso significava. Deixa eu trazer para os nossos dias. Jesus Cristo, o Filho do Deus vivo. Ele é o verbo que se fez carne e andou no nosso meio como um de nós. E Ele morreu como o pior de todos. E naquela cruz Ele levou todos os meus pecados e os seus. Sabe para quê? Para nos fazer um com Deus. Quando Jesus orou para os seus discípulos, Ele disse assim: Pai, eu oro não somente pelos que me deste, mas por aqueles que ainda vão crer em mim. Ele orou por você, cara. Houve alguém te gerando em espírito antes que você fosse concebido na barriga da sua mãe. Aqueles que ainda hão de crer em mim. Ele estava orando pela gente. Orando. Jesus orando. Não significa só um pedido. Significa que Ele estava chamando à existência uma realidade espiritual. Se Ele ora por aqueles que ainda hão de crer nele, Ele não está pedindo: Pai, Senhor, guarda ele. Quando Ele ora, Ele está estendendo a sua proteção sobre aqueles que Deus deu e sobre aqueles que ainda seriam deles. Você não faz ideia do que vai acontecer daqui para frente, quando Deus tiver uma resposta da tua parte, pelo chamado que Ele tem feito na tua vida. Uma coisa você tem que concordar comigo: essa noite está diferente. Eu não sei se está para você, para mim está. Tem algo diferente no ar. Porque quando Deus vem, do jeito que Ele veio sobre a vida de Samuel,
foi algo que ele nunca tinha experimentado. Um menino que dormia no templo perante a arca. Porque essa era a vida dele. Mas que não conhecia o Senhor. Aí você pensa, uma vida religiosa é muito chata. É até você conhecer o Senhor. A partir do momento que você conheceu o Senhor, você vai ver que Ele estava ali o tempo todo. Era só você que não conhecia. Numa noite, Deus chamou Samuel 4 vezes. Mas você precisa entender isso de uma forma profética. Talvez, num período de trevas, Deus tenha te chamado aqui. Deus tenha te chamado ali. Deus tenha te chamado aqui. Deus tenha te chamado ali. E ainda há uma lâmpada acesa. Ainda há luz. Ainda há alguém que te diga o que fazer. Que te ensine o que fazer. Samuel deu um ensino. Eli deu um ensino para Samuel. Olha, filho, se você ouvir a voz de novo, você responde assim: fala que o teu servo ouve. Você concorda comigo que Samuel podia não fazer isso? Ele podia, mas ele escolheu aceitar o que ele ouviu de alguém que veio antes dele. Eu oro para que no teu espírito haja espaço para essas palavras que você está ouvindo. Há 14 anos atrás, eu ouvi o Senhor me chamar. E a melhor coisa que eu fiz com a minha vida foi ter dado uma resposta a Ele. Eis-me aqui, Senhor. Fica de pé no teu lugar. A gente vai estar orando agora. Não sei se você percebeu. Isso daqui não é um show. Você percebeu isso? Isso aqui não é um show. No meu passado, eu trabalhei com shows. Eu fui artista. Eu não sou mais. Amém? Eu sou um ministro do Senhor. Aqui não tem espaço para idolatria, para manifestação de fã. Pelo amor de Deus. Amém? Pelo amor de Deus. Amém? 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 Porque aqui existe algo muito mais excelente do que um homem. O Senhor está nesse lugar. Eu só posso te entregar o que Ele me deu. Mas se vai acontecer alguma coisa daqui para frente, e esse é o alvo, aí é você pegando o que você recebeu e dando uma resposta para Deus. Ele é quem pode te transformar. Ele é quem pode fazer de você a pessoa mais feliz desse mundo. Ele é quem pode usar você para transformar completamente o lugar onde você estiver. E eu desconfio que Deus tem algo grande com essa geração. Porque enquanto tudo no quadro da nossa nação aponta para deterioramento total, o Senhor pode usar os pequeninos, que são inocentes, aqueles que são improváveis, para se manifestar a eles e eles serem instrumentos de uma grande transição em todo o cenário dessa nação. Curva a tua cabeça e fecha os teus olhos, por favor. Espírito Santo de Deus, eu oro para que o Senhor se mova sobre nós agora. Eu oro para que o Senhor se revele a esses que o Senhor trouxe até esse lugar. E que a história de suas vidas seja descortinada agora, diante dos olhos deles, dentro do seu coração. Que eles percebam que eles não são um erro. Enquanto as crianças brincam, Samuel estava no templo. Enquanto muitos estão estudando, trabalhando, outros estão nas drogas. E tudo isso às vezes faz a gente pensar: meu Deus, minha vida é um erro. Deus te fez diferente. Ele te fez diferente, porque Ele te fez para Ele. Eu desconfio que aqui tem alguns escolhidos. E os escolhidos só servem para uma coisa: para o propósito que Deus tem com eles. Hoje é uma noite especial e eu oro para que o Espírito Santo te revele o quanto você é especial para o Senhor.
Um encontro não fala simplesmente de duas pessoas cruzando o caminho. O encontro fala de algo que estava perdido e quem procurava encontrou. Essa é a noite que o Senhor escolheu para te encontrar. Para te achar no meio das trevas, para te achar no meio da bagunça, no meio do lixo, no meio do erro, no meio do engano. Ele sopra essa poeira para lá, para cá. Ele mexe com as coisas, ele tira tudo de fora de lugar. Era para você estar essa noite fazendo sei lá o quê, com sei lá quem. E ele soprou essa bagunça e te achou. E pelo Espírito Santo, eu oro para que o teu coração esteja aberto e disposto a, nessa noite, dar uma resposta. Fala, Senhor. Que os meus ouvidos estão abertos agora para ti. Senhor Jesus, eu oro para que o Senhor toque nos corações deles. E os atraia um por um ao centro da tua vontade. Se há alguém aqui que entende pela fé, e talvez você não saiba nem o que é fé, deixa eu te falar, é essa coisa queimando aí dentro do teu coração agora. Se você reconhece que é contigo o que o Senhor está falando, eu queria que você fizesse um sinal com a tua mão, num gesto de eu quero, Senhor, dar uma resposta para ti nessa noite. É contigo que Ele falou? Jesus Cristo disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Nós estamos debaixo da nova aliança, e a nova aliança é assim, você entrega a sua vida para Jesus, e Ele opera através de você. O Espírito que estava sobre Ele entra em você e te conduz, para que a vontade de Deus seja feita na terra, como ela é feita no céu. Há alguém que gostaria de entregar a sua vida para Jesus nessa noite? Levante sua mão para o alto, que eu quero orar por você. Melhor, você podia sair do teu lugar e vir aqui na frente, que eu quero orar por você? Você que levantou tua mão, vem aqui na frente rapidinho, eu quero orar por você. Vem, bro. Glória a Deus. Vem aqui. Glória a Deus. Deus te abençoe. Tem mais alguém? Sai do teu lugar rapidinho, vem aqui. São pessoas que estão nascendo debaixo de uma liberação profética. Samuel foi um profeta, confirmado pelo Senhor e reconhecido por toda Israel. Samuel foi alguém que não simplesmente conhecia as Escrituras e conseguia pregar. Sim, ele conhecia as Escrituras, ele conseguia pregar, mas ele ouvia Deus falar, ele trazia dos céus a vontade de Deus na terra. Tem mais alguém? Se você está aí em cima, eu espero você chegar, não fica de fora disso. Se tem alguém aí em cima, eu oro para que você desça aí rapidinho. Você que está aí, quer entregar essa vida para Jesus, você não sabe o quanto isso é importante, mas deixa eu te encorajar. Deixa eu falar como ele falou, olha, vai lá. Eu espero por você. Tem alguém? Eu te espero. Você está vindo, faz um sinal com a mão só para eu saber. Eu quero estender esse apelo, amém? Àqueles. Parece a mesma coisa, mas não é. Aqueles que já andaram na casa do Senhor, que já cumpriram ritos religiosos, e você acabava fazendo as coisas do teu jeito, e por isso você até se afastou. Eu sei porque isso aconteceu. Talvez você nunca tenha tido um encontro com Deus verdadeiro. Talvez você não conhecesse o Senhor. Nessa noite, Deus está te dando a oportunidade de começar do zero com Ele. Se tem alguém que gostaria, pelo motivo que for, começar do zero com Jesus, sai do teu lugar e corre aqui para frente.
E a gente vai estar orando junto. Glória a Deus. Vem, querida. Sim, Ele é santo. Ele é santo e Ele se importa com cada um de nós. Amém? Não espere a coisa ficar tão feia a ponto de não ter jeito, porque, ei, Jesus fez um sacrifício que tem jeito. Amém? Tem jeito. Glória a Deus, meu irmão. Chega aí. Glória a Deus. Ele é lindo. Ele é lindo. Ele é lindo. Deus não tem prazer em te ver de fora. Ele não tem prazer em te ver quase lá. Não existe meio salvo. Ou é salvo ou não é. Ou anda com Deus ou não anda. Não tem esse meio a meio. Não é meio mussarela, meio calabresa. Isso no reino de Deus não existe. Ou você é ou não é. Sim, sim, não, não. Chega aqui pra frente, brother. Vem cá. Vem cá. Chega aí. Ele é lindo. Amém? A igreja estende as mãos para essas pessoas aqui na frente. Eles são abençoados de Deus. Hoje Deus muda essas histórias. Amém? Deus muda. Já mudou. Você entende que já mudou? Você entende que não é uma coisa de... será que um dia Deus vai fazer alguma coisa? Não, Ele está fazendo agora. Você abriu seu coração, Ele está fazendo agora. Você precisa crer, simplesmente crer que Ele... Você agora. Ele te escolheu. Ele te escolheu para Ele. E só você sabe a história da tua vida e o quão improvável você foi. E talvez você olhe ao seu redor e você não veja a saída. É porque você precisa olhar para cima. Elevo meus olhos para os montes. De onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Pai, estende o teu manto sobre os seus filhos e filhas aqui nesse lugar. Eu oro para que em nome de Jesus Cristo a tua vontade seja completa na vida deles. Eu não sei o que o Senhor tem com eles, mas eu imagino que seja grande, por causa do que o Senhor libera nessa noite. Eu oro para que todas as obras do diabo sejam destruídas agora, em nome de Jesus Cristo. Pois a tua palavra diz que para isso se manifestou o Filho do Homem, para destruir as obras do diabo. Então que a manifestação de um Filho de Deus dentro deles agora destrua por completo toda a cadeia que o diabo construiu, todas as correntes, todas as amarras, todas as armadilhas sejam despedaçadas agora, e que em nome de Jesus Cristo, Senhor, o teu nome que é sobre todo nome esteja escrito dentro desses corações. Pai, em nome de Jesus Cristo, nós queremos declarar que o teu sangue derramado naquela cruz é quem nos justifica, é quem nos santifica, é quem nos purifica. Isso é graça. Nós não merecemos, mas o Senhor nos deu. Nós não tínhamos jeito, mas o Senhor tornou possível, porque o que é impossível para os homens é possível para Deus, e o teu sacrifício... Eu oro para que a tua vontade se cumpra, não somente na vida deles, mas através da vida deles também. Que no tempo certo, a obra que o Senhor fez neles venha transbordar para todos aqueles que estão ao seu redor. Eu oro para que o Senhor faça deles as pessoas mais completas, mais felizes, mais em paz na face da terra. E que os primeiros a serem alcançados e a ver essa transformação são os da sua casa. Eu oro, Senhor, por essas famílias aqui representadas, por cada um, Senhor, que os gerou, e por a descendência deles também. Eu oro para que elas sejam benditas no Senhor. Que em nome de Jesus Cristo, Senhor, a tua palavra os alimente. Que o teu Espírito Santo sacie sua sede. E que a tua vontade se cumpra. Boa, perfeita e agradável em cada uma dessas vidas. Você que está aqui diante do altar, coloca a tua mão no teu coração. É simplesmente um gesto de apresentar esse lugar a Deus. A palavra diz que se com os teus lábios confessares que Ele é Senhor, e no teu coração creres que Ele ressuscitou dos mortos, tu serás salvo. Então há algo entre crer no coração e confessar com os lábios. Por isso eu quero fazer uma oração agora, de acordo com o que as Escrituras dizem. E eu vou te pedir para você repetir depois de mim essa oração, para que ela saia dos seus lábios.
Eu vou pedir para toda a igreja fazer essa oração junto, amém? Repete assim comigo. Senhor Jesus, nessa noite, eu abro o meu coração para que a tua vontade encontre lugar em mim, para que o teu Espírito Santo se mova em mim e através de mim. O Senhor abriu os meus ouvidos para ouvir a tua voz, e a minha resposta ao teu chamado abriu as portas do reino para que eu possa entrar. Eu te peço, Senhor, me cubra com o teu sangue, lava os meus pecados, eu te peço perdão por eles, transforme a minha vida, que as minhas vestes nessa noite sejam brancas como a neve. Obrigado por me aceitar e por fazer de mim um filho de Deus. Que a minha vida seja atraída à tua presença e que a cada dia o Senhor se revele a mim da maneira que o Senhor desejar. Permita-me, Senhor, te conhecer a cada dia mais, até que eu seja tudo aquilo que o Senhor sonhou para mim. A tua palavra diz que aquele que começou a obra é fiel e justo para aperfeiçoá-la até o dia de Cristo Jesus. Portanto, eu me coloco nas tuas mãos nessa noite, para que o Senhor me aperfeiçoe. Eu quero ser melhor, e só o Senhor pode fazer isso em mim. Jesus Cristo, tu és o meu Senhor, o meu Salvador, e não há outro Deus além de ti. Em nome de Jesus, amém.